Pessoal, estamos aí em mais um vídeo de devocional criativo. Vamos conversar com Deus a respeito de um assunto que eu fiquei pensando durante alguns dias, durante um tempo, e que conversei a respeito disso com Deus a partir de uma frase que eu ouvi, uma pergunta, na verdade, que é: será que é possível não sentir sede? Nós tivemos aí um momento, no nosso tempo, aí no nosso clima, nos últimos meses, nos últimos dias, de muito calor. E toda vez que esquenta muito, a gente tem sede, Toda vez que a temperatura sobe, a gente sente muita sede. E quando a temperatura cai, a gente tem a tendência a beber menos líquido, E a gente tem sempre aquela sensação, assim, de que a sede está relacionada ao calor que a gente sente, Então, quanto mais calor, mais quente a temperatura, mais sede a gente tem. Quanto menos quente a temperatura, menos sede a gente sente. Só que, na verdade, a sede não está relacionada à temperatura diretamente, não é ela que determina a necessidade de mais água ou de menos água. Quem determina isso é o nosso cérebro. Olha que interessante que eu vi essa matéria, Eu vi esse assunto e fiquei pensando. Às vezes a gente tem a sensação de que não sente sede. Há até pessoas que dizem assim: eu não bebo água, eu não sinto sede. E na verdade é um mecanismo de defesa do cérebro que aprendeu a não beber água, a não pedir o líquido, porque a sede está relacionada diretamente ao cérebro, A uma parte do cérebro que faz com que transmite, a informação de que a gente precisa de água, de que a gente precisa de líquido. E aí, conforme o nosso metabolismo, vai necessitando de água, ele vai emitindo esse comunicado. Se a gente substitui isso por outras coisas que não são água, por outras coisas que a gente tem a sensação de que matou a sede, a gente acaba, na verdade, inibindo essa reação de sensação de sede e fazendo aí uma camuflagem desse pedido. Então é como se a gente não desse atenção ao nosso cérebro dizendo: olha, a gente precisa de água. Tem quem faça até que substitua a água, a sede pela fome, Há quem diga assim: eu não tenho sede, mas aí fica comendo o tempo inteiro com sensação de fome, porque entende que o organismo está pedindo é comida, e na verdade é um outro tipo de nutriente, que é a água, que o corpo está pedindo. E aí, pensando nisso, eu lembrei desse texto de João, capítulo 4, que é a história da mulher samaritana, muito conhecida, mas especificamente eu pensei no versículo, me veio à mente, o versículo 10 ao 12, na verdade 10 ao 14, que diz assim, que Jesus diz para ela, olha, se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. E a mulher disse: o Senhor não tem um balde para tirar água, e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. E aí então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a esse poço. Olha que desejo dessa mulher: eu não quero mais sentir sede. Eu tenho algumas considerações a serem feitas aqui nesse texto, que eu vou marcar o texto para a gente começar. Nós vamos marcar o texto aqui com a caneta. Eu vou usar a caneta marca-texto, Vou usar a caneta marca-texto para fazer a marcação aqui do verso 10 ao verso 14. Então, eu vou fazer destacando o texto, ou seja, deixando o texto que eu vou trabalhar hoje na conversa do devocional criativo, eu vou deixar ele em branquinho aqui, ó. Não vou pintar em cima. E aí a gente vai conversar, então,
a respeito desse texto. Não tem as figuras, né, que eu sempre disponibilizo as figuras de recorte, mas se você quiser procurar figuras, você pode procurar. Eu vou fazer de uma outra forma, vou fazer desenhado, né, Bible Journal mesmo, que é desenhado na Bíblia, com outros recursos sem ser da figura recortada, né? Vou fazer aqui, ó, marcado. E aí eu tenho algumas considerações aqui, ó, no texto que me fazem pensar sobre essa questão da sede. Primeiro, Jesus diz assim, ó, se você conhecesse, e vou colocar aqui, se você conhecesse, a outra, vou marcar aqui no se você conhecesse, a outra, eu vou marcar aqui, ó, de onde vai tirar essa água viva. De onde vai tirar essa água viva? E aqui, Jesus disse, quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Tá? Então, marquei. Na minha Bíblia, é a Bíblia A Mensagem, por isso que tem esse texto aqui assim, diferenciado. Mas tem esse texto diferenciado aqui. Mas a gente consegue, então, fazer aqui na Bíblia de vocês, em outra tradução, marca aí, né, a conversa, Jesus dizendo, olha, se você soubesse quem está lhe pedindo água, você marca lá, se você soubesse, e depois a mulher dizendo, olha, de onde você vai tirar essa água viva? Na sua Bíblia provavelmente está como é que o senhor vai ter água, né, se o senhor não tem balde, de onde o senhor vai tirar essa água? E aí a resposta de Jesus que disse que não, se a gente soubesse, nós pediríamos a ele, ele nos daria. E eu vou fazer então aqui, pegar uma folha, vou pegar aqui meu bloquinho, vou pegar uma folha branca, né? Uma folha branca aqui. Vou usar aqui a prancheta só para apoiar. Uma folha branca. E na largura aqui da minha folha, eu vou fazer como se estivesse jorrando água daqui, tá? Então, vou desenhar, vou fazer aqui, ó, Vou fazer aqui com a folha, pra gente montar o Bible Journal. Então, na largura aqui mais ou menos da página, como se estivesse jorrando água aqui, ó. Tá? E aí, aqui atrás eu faço assim, ó. Vamos aí. Tá? Um outro risco, tá? Pronto. Aí, aqui na parte de dentro, eu vou pintar. Eu vou usar o giz. Vou usar o giz pastel. E um cotonete, tá? Então, vou usar o giz pastel e um cotonete aqui, ó. Vou usar o giz pastel azul claro.
Aqui a minha página aqui, né, do texto tá na parte de baixo. Então, se eu botar aqui, vai tampar o texto que eu vou ler. Então, eu vou colocar na parte de cima aqui, tá? Se a sua tiver mais para cima, você bota mais para baixo. Se estiver no meio, você mede aí direitinho esse tamanho aqui da mão, né, dessa água, tá bom? Então, vou botar aqui, ó. Ela tem que caber dentro da folha aqui, ó. Vou deixar do lado de fora um pouquinho. Vai sair um pouquinho aqui, ó, da folha, tá vendo? E caber aqui. Vou cortar aqui, ó. Pra ela caber no cantinho da folha aqui. E lá no cantinho, tá? Eu vou prender aqui. Tá certo? Tá? Vai ficar preso assim. E aí, eu, com outra folha, vou pegar aqui, ó, mais uma folha. No meu bloquinho. Com outra folha, eu vou fazer... Na parte de trás da gota, eu vou escrever as considerações do texto, tá? Tudo que eu entendi do texto. Vou pegar a caneta comum. Sobre a ausência de sede. Olha o que eu descobri sobre a ausência de sede. A ausência de sede só acontece de acordo com alguns fatores. O primeiro é a distração. Porque eu vou fazer uma gotinha aqui assim, né? Vou escrever distração. Por causa da nossa distração com a vida corrida, o nosso corpo aprende a ignorar os avisos de sede. Então, por distração, a gente muitas das vezes não vai beber água, não ingere líquidos. E é assim também, né, com Jesus. É dele que vem a fonte de água viva. E a gente muitas das vezes esquece que precisa de relacionamento com ele. A gente até diz para ele que a gente não se relaciona com ele por causa da nossa corrida, da nossa correria. A gente tem consciência disso, né? Eu tenho uma vida tão corrida que eu não consigo, às vezes, parar para ler a Bíblia, para estudar. Mas essa distração é perigosa, porque ela nos faz criar mecanismos de recusa do aviso da necessidade de sede. Chega uma hora que a gente acostuma a ficar sem ouvir a voz de Jesus, sem buscar Jesus, sem querer Jesus, sem beber de Jesus, né? E aí a gente acaba usando outros mecanismos para substituir essa água que vem de Jesus. A nossa própria correria e agitação. Quando a gente para, às vezes a gente está na correria, uma correria tão grande que a gente tem a sensação de que está tudo bem, mas quando a gente para, às vezes à noite para dormir, às vezes na hora de descansar, na hora num feriado, a gente fica numa agonia tão grande, porque o nosso corpo está pedindo água, mas a gente não ouve a necessidade da água e a gente quer substituir por outra coisa. E essa outra coisa na relação com Jesus, muitas das vezes, é com mais ativismo, fazendo mais coisas. Então é difícil, às vezes, parar para ouvir Jesus, e muitas das vezes a gente não sabe que o que o nosso corpo, a nossa alma está pedindo é para que a gente beba de Jesus. Então, a distração com a vida corrida pode nos fazer esquecer, ou nos fazer criar mecanismos para ignorar o pedido da nossa alma de sede, né, por água, de vinda de Jesus. Então, cuidado com as distrações. Tenha o hábito da leitura bíblica, tenha o hábito de ter na sua correria um momento de beber água. Algumas pessoas já sabem da falta que a água faz porque já tiveram problemas renais. E aí agora colocam até aplicativos ou alarmes para ficar avisando que tem que beber água. Pois muito bem, coloque alarmes também avisando do momento de parar, orar, ler a Bíblia. Coloque isso na sua rotina, na sua agenda também. Precisa ter essa necessidade, né? Se a gente
tiver isso como hábito, o nosso corpo, quando pedir a água, a gente vai saber que a gente está precisando de água. A mesma coisa, o nosso corpo, quando pedir por Jesus, a gente vai saber que é só recorrer a Ele. Então, a distração pode nos fazer ter essa sensação de que a gente não tem sede, de que tá bom, essa correria tá boa, tudo bem, eu me conecto com Jesus de vez em quando, enquanto eu ando, enquanto eu falo, enquanto eu faço isso, enquanto eu faço aquilo. Mas não, a gente precisa parar e beber diretamente de Jesus, né? Precisa ter ali o contato com Jesus para que a nossa sede seja saciada. Outra coisa que pode nos fazer ter a sensação de que a gente não precisa de água é a idade avançada. Olha que interessante. A ciência diz que quanto mais idosos nós somos, menos temos essa sensação de necessidade de água. E ironicamente, né, na fase da velhice, né, na fase de mais idade, é a fase que a gente mais precisa de água. Então, a gente, com a idade avançada, pedimos menos água. Com a idade avançada, sentimos menos necessidade de água. O que acontece quando a gente recebe Jesus, quando a gente aceita Jesus? Para você que já aceitou há muito tempo, para você que aceitou agora, você deve lembrar, ou deve estar vivendo esse momento, em que a gente tem vontade de ler a Bíblia toda hora. Que a gente quer ler a Bíblia, a gente quer orar, a gente quer ter contato, quer conhecer mais. Com o passar do tempo, o que acontece? Esse ritmo vai diminuindo, essa frequência vai diminuindo. A gente vai tendo menos a necessidade ou menos a sensação de que precisamos dessa água também. Então, o tempo também de relacionamento com Jesus, ele faz a gente entrar nesse desgaste de relacionamento que faz a gente ter cada vez menos necessidade de água. Então, a gente precisa ter atenção a isso também. Quanto mais tempo você tem de que conhece Jesus, mais tempo você precisa investir aprendendo sobre Jesus. Nunca a gente vai saber tudo sobre Jesus, nunca a gente vai entender tudo sobre Jesus. A gente pode ter, por causa da experiência com Jesus, da experiência com a igreja, da experiência com ensinar, com pregar, com ler a Bíblia, a gente pode ter muita consciência ou muito conhecimento da Bíblia, mas isso não significa que é tudo o que Deus quer falar com a gente. Então a gente precisa saber mais a respeito de Jesus em todo o tempo. Veja que no texto bíblico, aí, né, no texto bíblico, a gente vê que a mulher samaritana pergunta para Jesus assim: como é que você vai fazer? Você, por acaso, tem mais conhecimento do que o nosso patriarca, né, que fez o poço? Você tem mais recursos do que ele, por um acaso? Então, é essa arrogância da mulher samaritana ali, sem saber que é Jesus, né, que diz assim: tem alguma coisa nova? Eu já sei tudo que está lá. Eu já sei como fazer, eu já faço isso há tempo. Se tivesse algum outro jeito de fazer, eu já saberia. E muitas das vezes a gente é assim sem perceber com Jesus, né? A gente, eu já sei tudo que está ali. Quando fala lá, é a história da mulher samaritana. Você já sabe até contar a história da mulher samaritana, mas pensa que essa história agora está te ensinando algo que tem a ver com a sua sede física, pode ter a ver com a sua sede emocional, com a sua sede espiritual, né?
De repente você está tanto tempo com Jesus e já não consegue perceber essa necessidade de beber da água da fonte dele. Não é que a fonte dele secou, porque nunca seca, ele diz aí, né? Vai jorrar eternamente. Tem água dele viva, nova, fluente, todos os dias, em todo o tempo. Mas às vezes a gente encheu um potinho, encheu um baldinho nesse poço de Jesus há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e a gente está bebendo economicamente dele para não acabar, né? Está bebendo essa água lá parada lá há muito tempo. Então, Jesus tem coisa nova para dizer para a gente todos os dias, em todo o tempo. Não importa quanto tempo a gente tem, a gente sempre vai ter a necessidade de beber da fonte que é Jesus. Quanto mais idade a pessoa tem, né, mais inibidores de sede ela tem, desses hormônios, desse organismo que diz, que grita que tem necessidade de sede, mas ela ainda tem sede, ela tem sede. Então ela precisa beber líquido, precisa beber agora não mais por prazer, né, para saciar uma necessidade do corpo, mas precisa beber por hábito, precisa beber porque é necessário, porque ainda precisa, porque ainda está vivo, ainda está caminhando, ainda está fazendo, está existindo. Então, só por existir a gente precisa de Jesus, a gente precisa beber dessa água também. Então, essa é uma outra forma também da gente ter ausência de sede, a idade avançada ou o tempo avançado de relacionamento com Jesus. E aí, a gente... outra coisa também que faz a gente achar que não tem ausência que a gente não tem sede, né? Que faz a gente ter essa sensação de ausência de sede, é a substituição por um outro sentimento, que é a fome. Então, substituição da sede pela fome. Substitui uma emoção por outra. Ou tampa, ou tenta acalmar uma necessidade por outra. Então, a substituição da sede pela fome, a gente substitui uma emoção por outra, ou a gente tenta acalmar uma necessidade por outra. Muitas das vezes a gente faz isso, né? O que falta na nossa vida é Jesus, mas a gente substitui por outras coisas, ou pelo próprio ativismo, ou por bens materiais, ou por outras pessoas físicas, né? Então, aquelas pessoas que têm a carência de ter gente em volta, gente por perto o tempo inteiro, a gente substitui Jesus, a água que Jesus pode dar, por outras coisas momentâneas, né? Instantâneas, que a gente vai logo abrir mão daquilo, que a gente vai logo deixar de lado, porque não vai saciar a verdadeira necessidade. Então, muitas das vezes a gente mata a fome com a água, né? A gente mata a fome com a água, mas muitas das vezes, sem a gente perceber, a gente está tentando matar a sede com a fome. Então, a gente come no lugar de beber uma água. E muitas das vezes a gente está substituindo, sim, a falta de Jesus por outras coisas. Aquela mulher substituía Jesus por maridos, né? Colecionava maridos. E à medida em que ela conhece Jesus, à medida em que ela se encontra com Jesus e bebe da água que Jesus dá, ela deixa de ter esse tipo de relacionamento, deixa de ter essa necessidade ali sendo resolvida por outras coisas, e ela supre a sua necessidade somente com Jesus, tanto que ela sai feliz e contente para contar para todo mundo que ela conheceu Jesus, né? Então, a gente precisa
matar a nossa sede, matar as nossas necessidades, suprir as nossas necessidades reais da alma com Jesus, e não tentando com outras coisas, ok? Então, anotei aqui. Anotei aqui as questões, né, o que pode gerar ausência de água. O que eu vou fazer? Vou prender agora aqui, ó. Tá vendo? A água. Deixa eu botar aqui. Ó, a gota d'água. Vou prender aqui. E essa gota de água vai sair daqui, tá? Essa gota de água vai sair daqui, de dentro, tá? Ela tem que ficar aqui, mais ou menos. Vou pegar um pedaço de papel, ó, do papel que sobrou. Vou cortar uma tira de papel, aqui, ó. Vou cortar uma tira de papel. Esse papel tem que chegar aqui, eu vou prender ele aqui, ó. Tá? Vou prender ele aqui na ponta. Pode usar cola, eu prefiro usar a fita dupla face, mas pode usar cola. Vou botar aqui na pontinha. Eu vou colar aqui, ó, na ponta. Esse pedaço aqui, para ficar, para sumir, né? Vou pintar. Vou pintar aqui, ó. Esse pedaço da gotinha, tá? Pedaço da gotinha, eu vou colocar, finalizar aqui, ó. Tá? A gota, pronto. E ela vai ficar aqui atrás, ó. Esse pedaço aqui, eu vou colar aqui em cima. Ó. Vou pegar a fita dupla face. E eu já aproveito para colar um e colar a folhinha ali. Então, aqui, ó. Ó. Vou prender aqui. Descer aqui um pouquinho. Vou cortar aqui. Ó, certo? Tira a fita. Vou pegar essa parte aqui e vou colar aqui, ó. Tá? Aqui, essa gota vai pra dentro, ó. Tá? Essa gota vai pra dentro e eu vou puxar assim. E ela vai pra dentro assim de novo. Puxa assim, certo? Vai ficar assim, ó, tá? Não vai cair da sua Bíblia. Deixa eu escrever, ó, ela dobrou aqui, ó. Aqui, ó, desse lado, vou colar a fita também. A ideia é virar um bolsinho, né? Como se fosse um bolsinho aqui. Dá para não colar a gota. Aqui, ó. Pronto. E vou colar aqui também.
Pronto. Ó. Que linda, né, gente? Aqui, ó. Tá certo? Aqui em cima, abri. Deixa eu ver só. Aí, ó. Deu pra ver aqui o movimento, tá? E saiu. Ó, que linda! Agora a gente vai fazer aqui, ó. Aqui em cima. Eu vou escrever: tenha o hábito de beber água. Vou escrever com caneta. Tenha hábito tenha hábito de tenha hábito de não eu escrevi: tenha hábito de não esperar a sede. A caneta ela vai falhando por causa do lado de cera, tá? Mas aí ela volta depois. Eu uso marca CD. Caneta marca CD. Tenha o hábito de não esperar a sede. E aí aqui, ó, eu vou fazer as águas, ó, as gotas, tá? Fazer a gotinha. Vou pegar a caneta, ó. Opa. Caneta e pintar a água. Olha que lindo. Bonito, né, gente? Eu adoro isso. Pronto. Aqui no meio, eu vou fazer beba da água viva. Mas vou fazer com caneta corretiva, tá? Aquela corretiva, né, de texto, né, de apagar a caneta. Vou fazer beba, aqui, ó, só apertar a ponta. Vamos ver se ainda tem, né? Ó. Tem. Ó, beba.
É assim mesmo, tá? Ela vai deitar um pouquinho, aí vou fazer a água. Ah, saiu muito. Como é água, o tema, não tem problema, tá? Já vou mostrar como é que a gente vai corrigir. Ó. Ela manchou aqui, tá vendo? Porque saiu muito, tá, gente? Essa caneta aqui não é... Tem que ter cuidado porque ela borra mesmo. Mas não se preocupa não, porque o tema é água, tá? A gente pode fazer aqui. Até fazer assim, ó, borrar mais. Ó. Ó. Entrou aqui. Ó. Entrou aqui. Olha, gente, que lindo, né? E aí, puxa, beba da água da vida. E aqui atrás tem o estudo. Ó. Lindo, né, gente? Deus abençoe vocês e que a gente tenha sempre sede de Deus, e mesmo que a nossa mente já não consiga mais, ou que a gente consiga camuflar os pedidos da nossa alma, né, por água vinda de Jesus, que ainda assim a gente busque sempre beber de Jesus, sempre mais e mais conhecimento da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima.